caríssimos do canal O Liceu ICL. É com bastante alegria que o Instituto de Capacitação Liceu vem trazendo mais uma grande temática. A temática de hoje é a honestidade em si mesmo. E você que ainda não nos segue no Instagram, siga lá e acompanhe as cidades que estão sendo contempladas que o Instituto de Capacitação O Liceu está levando para a sua cidade. Exatamente para que você possa se capacitar para o mercado de trabalho e também como para consigo mesmo. E você que ainda também não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva lá, ative o sininho para que você possa estar recebendo esses vídeos quinzenalmente. Eu sou o professor Luiz e você, como sempre, é o nosso convidado. Caríssimos, como foi dito anteriormente, a temática de hoje é a honestidade em si mesmo. Mas nós iremos partir de 3 questionamentos primeiramente, para que nós possamos examinar a honestidade. Até que ponto você é honesto? A sua honestidade lhe agrada? E terceiro, aonde encontrou a honestidade e como adquiriu a honestidade? Para responder essas nossas 3 perguntas, nós vamos examinar um grande filósofo da Grécia Antiga, do século 3 a 2 a.C., chamado Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, ele era muito conhecido por todos como o louco, o cachorro. Não é à toa que ele fazia parte da escola do cinismo, os cínicos, onde tinha seu mestre Antítenes. E você deve me questionar, professor, então ele era cínico? Não. A palavra kynos, do grego, que significa cínico, significa cachorro, ou seja, viver como um cão, tá? Viver como um cão, desprovido de tudo. Diógenes de Sinope vivia como um cão. Como assim, professor? Vamos lá. Perceba bem o que Diógenes possuía. 4 coisas somente. Primeiro, ele possuía um barril para dormir, um saco para guardar absolutamente nada, mas para se cobrir ao dormir, uma lamparina, devido no escuro ele clarear, e o quarto, uma cuia para beber. Mas há uma observação a ser feita. Diógenes, quando viu uma criança à beira do rio, pegando com a mão côncava uma água e levando até a boca, ele disse: a cuia me é desnecessário, não preciso também mais dela. Então ficou só com 3 de 4, ele ficou com 3. O barril, o saco e a lamparina. Diógenes, exatamente, ele dizia que a humanidade vive de forma artificial, ilusória. Ele cansou de dizer isso exatamente porque ele era desprovido, ele não provém de bens materiais, né? Então é nesse sentido que Diógenes, quando diz que a sociedade passa a viver artificialmente, é porque ela vive ilusoriamente. Então, quando Diógenes diz isso, e naquele tempo era muito afamado o Alexandre o Grande, que viveu na mesma época de Diógenes, e Alexandre tinha um anseio exorbitante para conhecer Diógenes. E Alexandre foi educado por um grande sábio também, Aristóteles. Aristóteles, em sua educação, dava muito exemplo de Diógenes de Sinope, né? E um dia, exatamente, Alexandre convocou os seus soldados e vamos à procura de Diógenes. E Alexandre foi. Quando se deparou com Diógenes, quando viu a Diógenes, mas antes os soldados questionaram: Senhor, por que você quer ver um louco igual Diógenes? Ele disse: eu quero vê-lo, porque o meu mestre Aristóteles falava muito dele.
Então, para mim, é um grande sábio. E quando avistou Diógenes, despido, nu, pegando o sol. Alexandre chegou mais seus soldados e disse: Diógenes, grande Diógenes, eu sou Alexandre, o príncipe, futuro rei da Macedônia. Pede-me o que quiseres que eu vos darei. Diógenes olhou para ele e disse: Nossa, parece o deus Apolo, tão pomposo, tão exuberante. Podes me dar a luz do sol? Alexandre olhou para Diógenes e disse: Infelizmente, isso não posso dar-te. Diógenes olhou para ele e disse: Então saia da frente do meu sol, que você está me fazendo sombra. Né? Ou seja, Diógenes calou o grande príncipe, o grande Alexandre, o grande, em poucas palavras. E depois os soldados todinhos saíram. Rindo do Alexandre, disse: Senhor, eu não disse que ele era um louco? Alexandre olhou para trás e disse: Se eu não fosse Alexandre, eu seria Diógenes. Ah, professor, mas me diga aí onde é que entra agora a honestidade. É aqui nesse ponto. Diógenes era Diógenes porque defendia o seu princípio e vivenciava. Alexandre queria ser Diógenes, mas não podia porque o poder subiu para a cabeça. Você entendeu? A honestidade é quando você não trai a si próprio, os seus princípios, a sua conduta, o que você defende no dia a dia. Ah, professor, mas ele era cínico. Não, a escola cínica que ele participava, que eram todos desse jeito, desprovidos, eles não aderiam aos bens materiais, eles vivenciavam. A palavra cínico, ela veio exatamente no século II depois de Cristo, com Luciano de Samota, que exatamente pregava o que Diógenes, né, a teoria de Diógenes, mas não executava na prática. E mais na frente, no século XVI, a palavra perdeu totalmente sentido com a questão dos reformistas, né, e dos renascentistas no século XVI, porque eles atribuíram cínicos a todos os adversários daquele tempo. Mas a palavra kinos do grego, que é o cínico, significa cão, cachorro, viver como cachorro. Então Diógenes, ele vivia aquilo que ele defendia como princípio, ele era justo a si mesmo. Por isso que a honestidade é difícil. Você deve se questionar: até que ponto vou ser honesto? Certa vez, um colega meu, professor Francisco da Chaga, que é advogado, ele um dia disse para mim: professor, todo mundo tem seu preço. Você pode concordar com isso? Eu não. Diógenes não. Aristóteles não. E dentre outros tantos pensadores, não. Mas, respeito. Mas será que sua honestidade tem um preço? Será que você vale somente um preço ou vale uma conduta intrínseca que você mesmo defende? Para finalizar, veja o que Diógenes fazia com a lamparina. Saía ao meio-dia, botando no rosto das pessoas lá na Grécia. Passou por 35 pessoas, ninguém questionava, só ria. Na 36ª, um perguntou: Diógenes, o que estás a fazer? Procurando um homem honesto. Veja o quanto a honestidade ela é bem-vinda para o ser humano. Ah, professor, mas as pessoas não são e eu não sou obrigado a ser. Calma. Lembre-se de Madre Teresa de Calcutá, que dizia: o oceano tem trilhões, quatrilhões de gotas d'água.
Se eu botar uma gota d'água no oceano, a olho nu não tem como ver, mas eu fiz a minha parte. Essa foi a temática de hoje, espero que todos tenham gostado. Um abraço, tudo de bom, felicidades, coragem, força e inteligência. Até mais.